Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula, tão esperada aula sobre afogamento, né, cara? Essa aula vai ser um pouquinho grande, mas vai ser legal. Então segue lá na página 64, né, do livro amarelinho aí, volume 2. E aí nessa parte aqui, o que a gente vai aprender? No começo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia do afogamento. E aí tem uma fotinho aqui da Sara desenhada dentro de uma água. O que eu preciso entender? Que a pessoa, quando ela está passando por esse processo, né, ela vai tentar respirar e aí a epiglote ela vai abrir para poder respirar e aí a água, ao invés de entrar no para ir para o estômago normal, o que ela vai fazer? Ela vai entrar na via aérea e isso vai causar uma reação. Daí a gente vai ver qual que vai ser a reação. Naturalmente, quando a água entra na boca, a pessoa vai ter duas opções. Ou ela vai engolir ou ela vai cuspir. Enquanto ela estiver nesse processo aqui, vamos dizer que ela não está cansada. E ela está sendo arrastada pela corrente de retorno. O que ela vai fazer? É esse processo de engolir e cuspir. E aí aqui tem um desenho bem legal sobre como que funciona. A água entrou. Se a glote estiver aberta, o que vai acontecer? Ela vai entrar lá no pulmão. Se ela estiver fechada, ela vai lá para o estômago. Tá vendo aqui? Nesse desenho. E aí o que acontece? Aqui tem uma foto, né, que vai mostrar sobre a espumação. A gente já vai entender isso um pouquinho mais para frente, tá? Então o que a gente vai precisar entender aqui, ó? Existem, deixa eu ver se é o próximo, quando a gente falar sobre afogamento secundário, a gente vai ver sobre essa questão. O que eu quero falar sobre vocês? Sobre essa parte aqui, ó, reação da hipóxia no cérebro. Poucas pessoas falam sobre isso. E o que isso quer dizer? Pensa da seguinte maneira, você já ouviu falar, se você não ouviu, vai pesquisar sobre o assunto, sobre descerebração e decorticação. Quando você tem um trauma muito severo, você vai ou descerebrar ou decorticar, que é uma posição que fica esticada assim ou fica retraído, né? Isso quer dizer o quê? Que tem uma quantidade muito baixa de oxigênio no cérebro. Só que quando você tem um trauma, pensa da seguinte maneira, a pessoa está nas suas funções perfeitas lá, e daí ela teve um trauma, começou a ter pouco volume de sangue, começou a ter pouco oxigênio no cérebro, ela começou a ter essa reação. Uma reação muito parecida vai dar quando você estiver começando a fazer as compressões torácicas, a vítima está lá, a vítima de afogamento está em óbito, digamos assim. Você começa lá a fazer compressão torácica, está em parada, né? E aí você começa a fazer as compressões torácicas e começa a ter um pouco de reação. E dessa vítima ela vai começar a ter essas reações, assim, mas não quer dizer que ela voltou. Ela está quase voltando. Quando acontecer isso, você não para, você continua. Porque daí você lembra lá quando eu falei sobre o ROSC, que é o RCE, que é o retorno da circulação espontânea? Você está quase começando a fazer a circulação espontânea. Então o que você precisa fazer? Você não pode parar. E aí você vai aumentar essa taxa de oxigênio no cérebro da pessoa. Então, quando a pessoa ela com 3 minutos sem respirar, ela já começa a ter morte cerebral. A gente falava, não, com 8 minutos já começa. Não, com 3 minutos já começa. Daí depende, tem muitos casos aí de pessoas que às vezes fica até 40 minutos submersa e volta sem sequela. Mas são pessoas com muita sorte, né? Anormais. O que a gente precisa entender aqui? Aqui, ó, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante na página 71, sobre o estado de choque. Desde o começo, eu mostrei para vocês aqui simplicidade. O que você precisa entender? Eu vou falar de uma maneira bem simples, tá? Não é técnico, é simples. Sempre que te perguntarem o que é um estado de choque, você vai responder da seguinte maneira. É uma falha no sistema cardiorrespiratório. Ah, mas se for um choque hemorrágico? É uma falha no sistema cardiorrespiratório. E um choque neurogênico? É uma falha no sistema cardiorrespiratório. Tudo é uma falha no sistema cardiorrespiratório. Conforme você vai qualificar ele, é onde é a falha. Se for uma falha na distribuição, é distributivo. Se for na parte de volume, é hipovolêmico. Se for no coração, ele é cardiogênico. Então você vai fazer da seguinte maneira. Para poder classificar, primeira resposta tu já tem, tá? Daqui para frente, você nem precisa falar mais nada, se não quiser. Mas, se eu perguntar o que é um estado de choque, você vai me responder que é uma falha no sistema cardiorrespiratório. Mas você pode separar ele de 3 segmentos maiores, que são o hipovolêmico, o distributivo e o cardiogênico. Beleza? E depois com algumas subdivisões. Por exemplo, você vai ter lá o hipovolêmico, que ele pode acontecer como? Por perda de fluidos ou eletrólitos, né? A desidratação, a perda de sangue e o choque hemorrágico. Então, todos esses vão
trazer um choque hipovolêmico. O choque distributivo. Quais são os choques que vão te dar um caso de choque distributivo? Então pensa lá, você tem o choque distributivo, abaixo dele, quais são as causas que pode ser um choque distributivo? Pode ser o neurogênico, o psicogênico, o séptico e o anafilático. Todos eles são choques distributivos. E o choque cardiogênico, eles são lesões no coração. O que eu preciso entender? Que choque é uma falha no sistema cardiorrespiratório. E aí, aqui, ó, nessas próximas páginas, 72, 73, aqui 74, 75, eu vou mostrar para vocês qual que é o funcionamento do sistema cardiorrespiratório. Porque se o choque é falha, eu preciso entender como que é o funcionamento correto. E nessa página 75 aqui, ó, tem esse desenho. E esse desenho funciona da seguinte maneira, acompanhe comigo. Você tem aqui o coração, então, o sangue, ele sai do coração, todo o sangue que sai do coração, ele sai por uma artéria. Lembra lá da artéria que eu falei quando eu estava falando da gestante? Então a artéria ela é mais calibrosa, ela é mais grossa e ele sai pulsante. Então ele sai do coração e ele vai para o corpo até chegar em todas as células. Ele vai trocando lá até ficar nas arteríolas e fazer a troca gasosa, a respiração celular, que vai ser uma coisa que a gente chama de metabolismo, é onde ele tira os nutrientes e oxigênio do sangue e coloca para a célula e a célula pega todo o refúgio ali do metabolismo, né? O que aconteceu ali, a sua sujeira, vamos dizer assim, né? E ela vai voltar para o sangue. E aí o sangue que ele está retornando, ele é um sangue venoso, que é um sangue que ele já não tem mais oxigênio, porque ele foi consumido pela célula, e ele tem CO2, que a célula produziu. E aí o que acontece? Ele vai voltar até o coração. Chegando no coração, ele vai voltar para o pulmão. Lá no pulmão, ele vai fazer a hematose, que é a troca de gás, e aí depois ele volta para o coração de novo. Então ele fica nesse ciclo, que é assim. Está no coração, vai para a célula. Faz o processo celular aqui, o metabolismo. Volta para o coração. Do coração, vai para o pulmão. Faz a hematose, o processo que vai trazer ele cheio de oxigênio de novo. Volta para o pulmão, para o coração. Do coração, volta para o corpo. E ele faz. Isso é um circuito fechado. Enquanto o corpo está fazendo isso, beleza. Esse é o funcionamento normal. Agora vamos pensar no seguinte, no estado de choque. Vou dar um exemplo clássico. Você sofreu um acidente e abriu aqui, cortou e está saindo sangue no braço. E aí esse sangue, beleza, está saindo bastante sangue no meu braço, mas eu ainda estou andando, estou conversando com você, estou falando. Se esse sangue está saindo e eu estou fazendo tudo isso, o estado de choque está compensado. Pensa da seguinte maneira, se tem sangue saindo aqui, o meu coração ele tem um ritmo de bater. Vamos dizer que ele está batendo a 100 batimentos por minuto. Está saindo sangue aqui, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a taquicardia, bater mais rápido. Então ele começou a bater mais rápido. Quando o meu coração está batendo mais rápido, eu libero, pensa da seguinte maneira, eu estou correndo. Quando eu estou correndo, meu coração está batendo mais rápido. Aí logo eu estou suando. Então nesse momento, meu coração está batendo mais rápido. Eu vou começar a suar, mas eu estou perdendo sangue. E o sangue é responsável pela temperatura da minha pele. Então eu não vou suar nessa temperatura, eu vou começar a suar frio. Então, quando o meu coração está acelerado, eu começo a liberar uma série de hormônios que vai fazer com que eu tenha mais vontade de fazer atividade física, mas nesse momento eu não estou. Então eu vou ficar agitado. Estou começando a ter alguns sinais e sintomas. Coração acelerado, pele fria, a coloração da minha pele também é o sangue que faz, então ela vai estar pálida e fria, eu vou ter suor, então suor com a pele fria, eu vou estar agitado. Tudo isso são o quê? Sinais e sintomas de um choque. Por quê? Porque eu estou perdendo sangue, eu estou com uma falha no sistema cardiorrespiratório, entendeu? Só que enquanto eu estou falando, estou andando, esse choque está compensado. A partir do momento que eu não estou mais falando, esse choque ele vai descompensar. Quando que você vai pegar isso? Tem uma vítima presa em ferragem, está lá com a perna presa e ela está com uma hemorragia, e você controlou a hemorragia e você está conversando com ela. De repente ela começa, tá bem, tá falando ali, de repente ela começa a ficar fraquinha, não fala, começa a ficar pálida, e aí você sabe que o choque dela está descompensando. Presta atenção. Na página 79 aqui, eu dou um exemplo bem legal. Pensa da seguinte maneira. Olha que parada doida. Eu coloquei aqui 80, 80, 80, 90, 100. Pensa que essa coluna aqui, ó, é a coluna dos sinais vitais. E esse aqui é o tempo. A pessoa está no ritmo de 80 batimentos por minuto. Daí sofreu um acidente. Pá! Aí ela começou a compensar o choque. E aí foi para 100, 120, 150, 180, 185
E aí o que acontece? O coração tá lá 185, ele falou, cara, eu não aguento mais, eu vou explodir desse jeito. E daí ele começa a fazer o quê? Ele começa a descompensar. Ele foi até lá em cima, depois ele começa... Você tá com o oxímetro no dedo da vítima. Ela tá com uma hemorragia. Você começa a ver que ela começa a ter muita taquicardia. Taquicardia. De repente ela começa a voltar. Meu, tava 180 e agora tá 170, 160, 150. E aí o que você tem que entender nesse gráfico aqui? Essa parte aqui que está abaixo é o nível de consciência. Enquanto ela está nesse 80 aqui, ela está no nível de consciência, ela está acordada. Quando ela chegou lá em cima, ela ainda está acordada, mas quando ela bateu aqui, ó, o que acontece? Ela ficou inconsciente, ela apagou. Mas ela vai ter um período de tempo curto aqui, do 180 até os 60 aqui, que ela vai estar o quê? Acordada, mas ela vai estar em choque descompensado. Por isso, lembra lá na escala CIP, essa vítima é tida como uma vítima instável. Lembra lá nas exceções? Você tem as vítimas críticas, que são as PCRs, as vítimas estáveis, que são poucas alterações dos sinais vitais, as potencialmente instáveis e as instáveis. As instáveis são aquelas que estão inconscientes ou as que estão conscientes em choque descompensado, que é esse caso. Problemas respiratórios severos, trauma de tórax e TCE, trauma crânioencefálico. Então, dessa maneira, você já entendeu o que é um choque, o que é um choque compensado e o que é um choque descompensado. E aí, guarda essa informação, porque essa informação vai ser muito importante para as próximas etapas. Aqui, na página 80, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre afogamento na água doce e na água do mar. Na prática, no atendimento, não tem diferença nenhuma. O que vai ter diferença? Vai ter diferença no corpo da pessoa. Porque como no afogamento de água do mar vai ter mais sal, aí vai acontecer um efeito patológico diferente no afogamento do que do afogamento de água doce. Mas na prática não vai mudar nada no atendimento. E aí, aqui, eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante. Essa parte Vou fazer o seguinte, eu vou parar essa aula, porque daí eu fecho aqui nessa parte do choque compensado e descompensado, tá? Pensa da seguinte maneira. O choque compensado é quando o corpo está conseguindo compensar. O choque descompensado é a hora que o corpo não aguenta mais e ele descompensou. Então vai ter um período que ele vai ficar consciente e depois ele vai perder a consciência. E quando eu te perguntar o que é um estado de choque, você vai responder o quê? É uma falha no sistema cardiorrespiratório. Beleza? Guarda essa informação porque a gente vai usar mais lá na frente. Me diz o que você achou dessa aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de afogamento, tá? E aí vai ter, cara, tem uns códigos legais aqui. Então eu te espero na próxima aula. Valeu?